Estudo Bíblico 1 Samuel 15, verso 1. Enviou-me o Senhor a ungir-te. Samuel menciona seu papel na unção de Saul a fim de estabelecer o contexto da continuação de seu serviço como mediador das ordens de Deus a Saul. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. As palavras hebraicas traduzidas por atentar e palavras, literalmente voz, são repetidas várias vezes nesse capítulo, ressaltando o tema central da obediência. Atentar, dar ouvidos, obedecer, e voz, e balido, mugido, nos versos 1, 14, 19, 20, 22 e 24. Verso 2. Amaleque. Os amalequitas, que eram provavelmente descendentes de Esaú, Gênesis 36, versos 12 e 16, foram inimigos constantes de Israel. Atacaram os israelitas em Refidim, nas vizinhanças do Sinai, e os que se desgarraram no êxodo do Egito. Um povo nômade, foi encontrado em diversos locais da Palestina, ou seja, não foi exterminado por Saul. Um remanescente dele sobreviveu até o tempo de Ezequias, 1 Crônicas 4, verso 43, quando foi destruído por um bando de simeonitas na região do Monte Seir. A campanha de Saul contra Amaleque foi para apoiar Judá contra os filisteus, uma vez que os amalequitas estavam localizados nos flancos de Judá. Verso 3. Destrói totalmente, literalmente, dedicar a Jeová. Esse povo era um foco constante de males, pelo que Deus determinou seu extermínio. Foi uma espécie de higiene moral e social. A primeira ideia do verbo hebraico destruir, herem, é o que o objeto está dedicado a Jeová e, portanto, proibido para o uso comum. Entram no rol de coisas sagradas oferecidas ao Senhor em resgate de si mesmas ou para evitar futuras calamidades. Levítico 27 e 29, Deuteronômio 13, versos 16 e 17, Juízes 11, verso 12. Na guerra, isso normalmente exigia a destruição total das propriedades e a execução das pessoas. A inclusão de animais nesse versículo é algo especialmente notável. Cidades, pessoas, animais, posses e objetos preciosos deviam ser assim dedicados. Encontramos a mesma ideia no harém, os aposentos das mulheres, e o haram, o recinto sagrado em Meca, que neste caso também estavam separados do uso secular. Verso 4. Telaim. Trata-se provavelmente de Telém, alistada em Josué 15, 24, como uma das cidades de Judá. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, contém Gilgal, que, segundo alguns têm sugerido, foi o local onde Samuel deu suas instruções a Saul, versos 1 a 3. Verso 6. Queneus. Era um povo bom e pacífico que descendia de Jetro, o sacerdote de Midian. Os serviços de Jetro, queneu, prestados aos israelitas durante a peregrinação, levaram a uma firme aliança entre os israelitas e os queneus. Esse povo acompanhou Israel a Jericó e depois habitou com os amalequitas no deserto ao sul de Judá. Famoso entre os queneus foi Jael, cujo marido Éber emigrou para o norte da Palestina. Juízes 4, verso 11, 5, verso 24. E os recabitas, que pertenciam a essa tribo. 1 Crônicas 2, 55. Preservaram durante muito tempo os hábitos nômades dos seus antepassados. Jeremias 35, versos 7 a 10. Nota homilética. Recompensa de Deus. 1. Robade, filho de Jetro e cunhado de Moisés, ficou com Israel a pedido
para servir de guia no deserto. Números 10, versos 29 a 32. 2. Por isso também a graça do Senhor ficou para sempre com ele e habitou na terra prometida. Juízes 1, verso 16. Verso 7. Desde Avilá até Sur. Gênesis 25, 18. Sur é mencionada em capítulo 27, verso 8, como sendo um local nas fronteiras do território amalequita, perto da fronteira oriental do Egito. Sur significa parede. O nome pode ser derivado de parede ou linha de fortificações que antigamente defendiam as fronteiras do Egito ao nordeste. A localização de Avilá permanece incerta, mas o sentido geral da referência é que a vitória de Saul foi bastante ampla. Verso 8. Agag encontra-se também em Números 24, verso 7. Talvez fosse um título hereditário, como Faraó entre os egípcios e Abimeleque entre os filisteus. Ver Agagita em Ester, capítulo 3, verso 1. Todo o povo. Não se trata de todos, sem exceção, mas de todos quantos caíram nas mãos de Saul. Há referências posteriores aos amalequitas, em 27, verso 8, 30, versos 1 e 18. Verso 9. Saul e o povo pouparam. Agiram de modo contrário às ordens do Senhor, verso 3. O desejo de tirar proveito da vitória pode ter sido o motivo da relutância em destruir coisas de valor. Acã apropriou-se de bens que tinham sido condenados à destruição, aparentemente porque era cobiçoso. Josué 7, verso 1. Ao leitor não é contado o motivo de Saul ter poupado Agag, mas talvez seja política, assim como a misericórdia que Acabe teve com Ben-Hadad. 1 Reis 20, versos 30 a 34. Ou o orgulho, o desejo de demonstrar publicamente seus cativos como troféus de guerra. Saul realmente levantou um monumento da vitória para si. Verso 12. Verso 11. Arrependo-me. Na linguagem do Antigo Testamento, Deus diz que se arrepende quando uma mudança no caráter e conduta daqueles com quem ele lida provocam uma correspondente mudança nos seus planos e propósitos para com eles. Seu arrependimento não deve ser entendido em termos humanos, nem é sinal de mutabilidade, porque o homem é livre para fazer suas escolhas e Deus é imutável. Suas promessas e ameaças são geralmente condicionadas. Jeremias 18, versos 8 a 10. Deixou de me seguir. Essa é uma grave acusação formal, tendo em vista 12, verso 14, onde a obediência e o seguir ao Senhor são citados como sendo requisitos essenciais para um reinado bem-sucedido. Samuel se contristou. Literalmente, Samuel irou-se. A mesma expressão hebraica é empregada em capítulo 18, verso 8, segundo Samuel 6, verso 8. Toda a noite clamou ao Senhor. Fica claro que Samuel não sente nenhum prazer na rejeição de Saul. Versos 35 e capítulo 16, verso 1. Verso 12. Levantou para si um monumento, isto é, um monumento para comemorar sua vitória. Exibir os feitos de um governo em monumentos ou cartazes em vias públicas não é novidade. Outro exemplo semelhante acha-se em 2 Samuel 18, 18, onde Absalão levantara para si uma coluna a fim de celebrar seu nome. Em 14, verso 35, Saul edificou um altar ao Senhor. Aqui, uma coluna para si. A Gilgal, no mesmo lugar onde o reino de Saul foi confirmado, capítulo 11, verso 14, seria tirado dele.
e onde as advertências quanto às consequências da desobediência foram pronunciadas. Capítulo 13, versos 13 e 14. A sentença da desobediência também foi enunciada. Nota homilética. Decadência. 1. Começa com a autoexaltação da pessoa. Coluna para si. 2. Quando outros deveres ficam acima do culto do Senhor. Lucas 14, versos 16 a 24. Versos 14 a 23. Esses versículos demonstram as características padronizadas de um discurso de julgamento profético contra um indivíduo. Capítulo 2, versos 27 a 36. Mas nesse caso, o acusado Saul vigorosamente contesta as acusações. Verso 14, nota homilética. Vírus espirituais. Ainda hoje se ouvem balidos e mugidos estranhos nas igrejas. Liberalismos, vícios, palestras negativas, doutrinas erradas, recreações mundanas, entre outros. 2 Coríntios 6, versos 14 a 18. Verso 15. Respondeu Saul: o povo poupou o melhor para os sacrificar. Saul, tal como Arão no Sinai, Êxodo 32, 2, e Adão e Eva no Éden, Gênesis 3, tentou passar a responsabilidade pessoal para os outros. Primeiro, o povo era o culpado e não ele. Segundo, os animais seriam oferecidos como sacrifício. Samuel percebeu agora que Saul não era um líder, mas um instrumento escravo do povo. Verso 17. Pequeno aos teus olhos. Estas foram as palavras que Saul disse a seu próprio respeito quando pela primeira vez Samuel lhe falou dos planos de Deus para o seu reinado. Sejam quais tenham sido as ideias de Saul a respeito da sua condição como rei, Saul rejeita sua tentativa de evitar sua responsabilidade pessoal por aquilo que acontecera. Uma curiosa tradição do Targum diz que a ascensão de Saul foi uma recompensa pela coragem da tribo de Benjamim na passagem do Mar Vermelho, quando tentou passar em primeiro lugar. Versos 20 e 21. Desconsiderando o repúdio de Samuel às suas desculpas, Saul as repete com teimosia. Versos 22 e 23. A forma poética desses dois versículos ressalta a sua importância culminante nesse episódio. Verso 22. O obedecer é melhor do que sacrificar. Embora Samuel, obviamente, não acredite na desculpa de Saul, verso 19, mostra que mesmo na hipótese de haver verdade nisso, a lição é que a prática de rituais não tem valor quando não é acompanhada por um espírito sincero e submisso. Ver denúncias semelhantes de rituais sem conteúdo feitas posteriormente por outros profetas de Israel. Isaías 1, versos 10 a 17, Jeremias 6, 19 e 20, 7, 21 a 26, Oséias 6, 6, Amós 5, de 21 a 24, Miqueias 6, versos 6 a 8, também Salmo 51, versos 16 e 17, Provérbios 15, verso 8, 21, versos 3 e 27. Verso 23, rebelião, feitiçaria. Ambas são formas de apostasia, uma sendo a negação da autoridade divina e a outra o reconhecimento de poderes sobrenaturais além dos divinos. Visto que rejeitaste, ele também te rejeitou a ti. Quando Samuel chega ao ponto de pronunciar a sentença contra Saul, expressa de uma maneira que deixa clara a justiça do veredito divino. O delito e o castigo correspondem entre si, capítulo 2, versos 27 a 36. Embora a falha de Saul no capítulo 13 resultasse no fim de suas esperanças para sua dinastia, capítulo 13, verso 14, sua obediência no contexto presente implica no fim do seu direito pessoal de ser rei. O capítulo seguinte narra como Davi foi ungido
e como o Espírito do Senhor afastou-se de Saul. Capítulo 16, versos 13 e 14. Versos 24 e 25. Finalmente, Saul começa a aceitar a responsabilidade. Pequei. Embora continue culpando o povo por ter dado início aos eventos lastimáveis. Temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Sua preocupação principal era que a brecha entre ele e Samuel viesse a se transformar em um escândalo público, enfraquecendo assim sua autoridade. Observe que Saul disse: temi o povo, em lugar de temer a Jeová, e dei ouvidos à sua voz, em vez de obedecer à voz de Jeová. Superficialmente, a confissão de Saul parece adequada, mas levando-se em conta as advertências de Samuel em 12, versos 14 e 15, suas confissões parecem não o conduzir à possibilidade de uma reconciliação, mas à certeza de que perecerá. Capítulo 12, verso 25. Saul passará a oferecer uma segunda confissão, mais honesta, no verso 30. Verso 28. Rasgou o reino. Samuel aproveita o incidente do manto como símbolo apropriado de que o Senhor ter rasgado o reino de Saul. Capítulo 24, versos 4 e 5 e 1 Reis 11, versos 29 a 33. Verso 29. Não mente nem se arrepende. A rejeição de Saul é decisiva e nenhuma tentativa de mitigar as suas consequências surtirá efeito. Não há contradição entre essa declaração e as declarações dos versos 11 e 35, de que o Senhor se arrependeu de ter constituído Saul rei, embora arrepender-se represente a mesma palavra hebraica que lastimar-se nesse versículo. Assim como em Números 23, 19, a lição é que quando o Senhor faz um pronunciamento que visa ser definitivo, ele não pode ser persuadido a mudar de ideia. Verso 30. Honra-me. A verdadeira preocupação de Saul torna-se clara na sua segunda confissão. Versos 24 e 25. Conforme Samuel parece já suspeitar, verso 26, Saul se interessa menos por se reconciliar com o Senhor do que por ser honrado diante dos anciãos do meu povo. Em troca dessa honra, Saul se oferece a tratar com reverência o Senhor, teu Deus. Verso 31. Samuel seguiu a Saul. Vários motivos pela mudança da decisão anterior de Samuel, verso 26, podem ser sugeridos. A. Saul finalmente fez uma confissão sincera. B. Não existe o perigo, depois dos versos 28 e 29, de que Saul interprete a atitude de Samuel como retratação do julgamento que pronunciou. C. Samuel ainda vai lidar com Agag. Verso 32. Agag veio a ele confiante. Por meio de sutil emenda, há quem traduza veio em grilhões. Outros, por meio de emenda mais engenhosa, veio de costas. Alguns acham que ele executava a dança da morte. A palavra hebraica é de significado completamente incerto. Verso 35. Nunca mais viu Samuel a Saul. Uma tradução mais correta seria: nunca mais procurou Samuel a Saul. Saul, porém, procurou a Samuel passados 8 anos. Capítulo 19, versos 24.